Antes de conhecer a Silmara... Oi, querida, eu tava falando mal de você. Oh! Tudo. Que Ótimo, e você? Que bom estar aqui junto com você. Pois é, eu tô morrendo de saudade, Sil, de você. Eu também. Eu vou ter que conectar o meu microfone, que eu acho que o microfone não tá saindo. O meu tá? Você tá me ouvindo? Agora ele Você tá veio, o me meu ouvindo bem? microfone. Tô te ouvindo perfeitamente. Ah, Sil, que eu bom. tava aqui falando, enquanto o pessoal entra, eu tava começando a falar, na verdade, que antes de conhecer você, é claro que a gente sabe que a alimentação é um ponto crucial na nossa vida, né? Mas que Sim, antes de conhecer você, eu não sabia, né, que a alimentação tinha tudo a ver com produtividade, com concentração, né? E assim, você me apresentou um mundo novo, né? Querendo ou não, com toda a sua bagagem aí. Mas é claro, pessoal, que antes da Silmara falar um pouquinho, primeiro eu queria apresentá-la, né? Porque a Silmara, ela tem uma história de vida muito bacana. A Silmara, ela trabalhou anos no mundo corporativo, ela foi uma grande executiva da área de comunicação, né, amiga? E sim. eu não vou fazer merchan da empresa, não, tá? Mas de Não, grandes não. empresas, hoje ela fica, fisicamente, ela fica em São Paulo, e é uma grande estudiosa aí de PNL, de leitura corporal também, é da nossa turma ali, né, Sil, dos Sim. estudiosos do comportamento Nosso humano. grupo querido. E o que é muito legal é que durante essa jornada, né, da Silmara, a gente vem falando, Sil, nas lives, né, de mudança de vida, de você encontrar algo novo, algo que você realmente se apaixone, sabe? E isso Sim. aconteceu com você, né? Então você saiu do mundo corporativo totalmente para aí se dedicar a outras coisas e você encontrou algo fantástico que você gosta muito e cá entre Sim. nós, a sua cozinha é incrível, né? Porque eu já tive o prazer de Obrigada. estar aí. E assim, você juntou o útil ao agradável, né? Tem uma estrutura legal, gosto de alimentação e você buscou mais conhecimentos nessa área, né, Silmara? E aí eu Sim. quero que você conte um pouquinho disso e que você fale um pouquinho do seu projeto também incrível, que é a Alquimia, que já mora aqui no meu coração. Vamos lá. Obrigada, muito bom estar aqui com vocês, pessoal. Amanda, querida, gratidão. Muito legal a gente estar junto aqui, compartilhando. Na verdade, é uma troca de ideias, uma troca de experiências, né? Mas falando um pouquinho de mim, assim, embora eu tenha tido sempre uma boa alimentação na minha história, né? Minha mãe sempre foi uma pessoa preocupada, menos fritura, mais assados, né? Ela sempre colocou na nossa dieta, digamos assim, né? Nas nossas refeições, legumes, frutas, verduras, mas mesmo assim eu cresci e a alimentação para mim foi sempre meio que no automático, né? Principalmente depois que você entra no meio corporativo, que aquela coisa do workaholic, né? A Sim. alimentação fica meio no nosso inconsciente de ser no automático. Sendo gostosa, prática e rápida, tá tudo certo, né? Então, Aham. na verdade, eu nunca, assim, fui muito preocupada com isso, como a maioria das pessoas não é. Entra nessa coisa do automático, então você cria uma relação de prazer, de saciedade, mas a gente não tem essa consciência do combustível que a gente põe para dentro do nosso sistema, né? Aham. A qualidade, principalmente, assim, a despreocupação total com a energia que isso gera, né? Então, a gente não foi meio criado para pensar nisso.
Então, mas a gente, assim, passando nisso, né, e olhando um pouco para o que a gente está vendo à nossa volta, não hoje especificamente, porque a gente está num momento muito Aham, próprio, sim. mas é inegável a gente olhar à nossa volta e ver a quantidade de pessoas doentes, né, ao nosso redor. Seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente onde você mora, seja na família. Não precisa ir muito longe. É só a gente Uhum. ver a quantidade de farmácias e os índices de venda de crescente de remédios. Né? Aham, Então, esses dois indicadores já dizem para a gente que tem alguma coisa errada. Né? aham, Mas, voltando um pouco à minha história, aham, como todo mundo, eu passei uns momentos muito difíceis na minha vida, num passado recente, e, assim, muito desânimo, muita tristeza, muita, né? uhum, Enfim, não estava bem comigo. E nessas andanças de fazendo cursos, tal, num dos cursos que eu fiz, que aliás foi um curso na área de física quântica, para, né, no investimento do autodesenvolvimento, do sim. autoconhecimento, enfim. Aham, Foi um belo dia que eu tive contato com a alimentação viva. Eu não sabia o que era e fui entender um pouco melhor. Gostei, gostei do conceito, gostei do sabor, gostei da experiência gastronômica e aí fui investir um pouco nisso. Aí fui estudar, fui entender, fui ler mais, fui buscar e comecei a praticar isso e inserir esses elementos no meu dia a dia, né? aham, Então, e com o tempo eu fui vendo a diferença em mim. E senti diferença no corpo físico, no energético, no emocional. Eu senti uma aham. diferença. E aí falei, puxa, isso aí vai ser um caminho para eu passar para outras pessoas, para eu levar essa esse novo jeito, né? Esse novo é um hábito, na verdade, é um jeito de vida Aham. para outras pessoas se sentirem da mesma forma. Então passou a ser um propósito para mim, né? Um propósito de vida. Então, a gente investe muito no autoconhecimento, muito no autodesenvolvimento, né? São aspectos da nossa vida que a gente investe muito tempo e muitos recursos também, né? Muitos Sim. recursos financeiros, mas a gente dedica quase nada para o processo de alimentação. E alimentação, como eu falei, é um hábito, é uma forma de vida e é Aham. um processo de autoconhecimento, né? A E, gente Sil, precisa. só para congelar um pouquinho, eu acho que para não perder o gancho do que você trouxe agora, porque no início, né, quando você conheceu a alimentação viva, que você vai explicar para o pessoal o que, que é isso, né? Você estava num momento delicado da sua carreira, né? Você estava tentando se reencontrar, se reconectar. Eu estou falando isso porque pode ser que muitas pessoas estejam passando pelo mesmo momento de vida lá atrás, né? Inclusive, eu também passei há 3 anos atrás, antes de empreender. Então, eu sei exatamente o que você está trazendo, né? Então, quando às vezes a gente decide sair do mundo corporativo para se reconectar, se encontrar, e a gente vive um luto, né? E aí eu costumo dizer que o luto ele tem prazo, né? Então ele tem começo, meio e fim. Acabou. Até o fim, a gente tem que ter uma sensibilidade de sentir, de reconectar com a gente mesmo e falar, puxa, o que, que eu vou fazer agora, né? E aí quando você traz que você encontrou a alimentação viva durante esse luto que você enfrentou, né, de luto pessoal, que mesmo quando a gente sai da empresa, quando a gente muda de área, quando a gente muda de rotina, o luto ele é muito relativo, ele não é só o luto próprio da palavra, né, perder alguém, mas é perder algo, né, ou sair Sim, da zona de conforto, enfim, esse tipo de luto que eu estou dizendo. Você não estava bem emocionalmente, e aí a alimentação viva ela te deu uma outra pegada, um outro olhar, né? E por que eu estou trazendo isso? Porque esse período que a gente está vivendo
principalmente, né, o estado emocional das pessoas estão muito fragilizados, né? Então, a gente tem pessoas que estão mudando a estrutura dentro da empresa, redução de salário, redução de jornada, demissão, né? Então, a família que não, algumas que não tinham o hábito de estar juntas, precisa reaprender, e nem sempre isso é tão levado em consideração as questões emocionais, porque as famílias acabaram deixando de aprender a conviver uma com as outras, e isso emocionalmente cria uma oscilação ali de temperamento, de percepção, de mundo, né, Silmara? E foi exatamente o que você passou, né? E isso é uma prova que a alimentação ela tem tudo a ver não só com produtividade, com concentração, que a gente vem falando já há algum tempo sobre isso, mas com estado emocional, né, Silmara? Com certeza, com certeza. O nosso corpo físico é fundamental para a gente realizar no mundo concreto, né? Então, quando a gente repensa essas questões de se conhecer melhor, de se olhar, de se aprofundar, a gente entra numa nova configuração energética. E essa nova configuração pede um corpo preparado, né? Pede um corpo fortalecido. E aí, quando você faz essa mudança, quando você começa a colocar um combustível de melhor qualidade para você, você sente mais força, você sente o empoderamento para você realizar com mais agilidade, com mais força, com mais produtividade, com mais alegria, com brilho nos olhos, né? Que quando a gente entra nessa energia baixa, você perde o brilho nos olhos, você fica apático para as coisas. Então, a alimentação ela tem muito a ver com isso. E eu nunca tinha me dado conta disso. Eu precisei experienciar isso na prática, para olhar e falar, nossa, não é verdade que isso é possível, acontece, né? Estava apática, quieta, entristecida, enfim, você vai se deixando, né? Se você vai se envolvendo com as notícias, com o mood, com, enfim, as coisas não legais que estão acontecendo na sua vida também, você vai entrando naquilo e a tua energia vai lá no pé. E aí foi justamente aí que eu tive contato com isso, e quando eu comecei a praticar, que eu vi que as coisas começaram a melhorar para mim. Eu tinha vontade de sair da cama, eu tinha vontade de fazer coisas, eu tinha vontade de cuidar de mim, eu tinha vontade que eu não tinha antes. Então, sabe, te dá um poder realizador melhor, né? Então, por isso que eu também ganhei um ganho disso, né? Como é importante a gente conhecer o nosso corpo, né? Que a gente não olha, não é só olhar para a alimentação. Isso também me fez essa coisa de você olhar de dentro, né? Para a gente entender, a gente fala muito de respiração, a importância de você respirar, que é mesmo o cuidado físico dos movimentos, mas a gente também tem que olhar aquilo que os nossos órgãos internos, né? O rim, o estômago, o fígado, que é um processador fantástico, o nosso intestino, que é conhecido, tão falado como o segundo cérebro, né? Tão importante. A gente precisa olhar para isso, para a qualidade das coisas, né? A gente é muito do que a gente se nutre, né? Então, eu, assim, quando comecei a falar disso, porque eu sou uma entusiasta dessa alimentação, desse olhar, desse autoconhecimento do corpo, as pessoas começam a me perguntar, né? Mas o que é essa alimentação viva, né? Se eu fosse sintetizar, é aquilo que é o mais próximo que a natureza oferece para a gente, né? Elas são os elementos in natura, os crus, os fermentados, os germinados, né? Mas aí a pergunta, mas isso é chato, eu vou ter que deixar de comer tudo que eu gosto?
Na verdade, não. Alimentação viva não é o que você tira, é o que você insere no seu sistema. Uau! Você não precisa tirar. Aham, Começa a inserir como um pequeno hábito, passo a passo, né? É o que você começa a colocar para dentro de você. Então, o que você começa a incluir para nutrir as bactérias intestinais, né? Que a gente fala muito do intestino. A gente aham, tem mais de 1 trilhão de bactérias. Nós temos mais bactérias do que células. Então, tudo que eu coloco para dentro, eu tô alimentando esses seres dentro de mim. Então, aham, e são essas bactérias do bem que me fazem ter é, a saúde melhor, uma energia aham, melhor, uma produtividade melhor, né? Então, além disso, tem a questão emocional também, porque tem estudos que falam que até mais de 90%, mas eu sou mais conservadora, né? 70% da serotonina, que é um neurotransmissor responsável pela nossa sensação de bem-estar, é produzida no intestino. Então, quando eu estou cuidando da minha alimentação, estou cuidando desses serzinhos, né, que eu estou alimentando, dessas bactérias do bem, eu estou fazendo um movimento holístico em tudo isso, né? aham, aham, Então, e aí, cada vez mais, a importância desse olhar, né? E aham. você colocou desse momento que a gente está passando, que é um momento que nós, o mundo, né, que não está fácil, mas o que a gente mais ouve é: eu não vejo a hora de que tudo isso passe para eu voltar ao normal, para tudo Aham. voltar ao normal. Mas o que a gente estava vivendo, acho que não é o normal, né? O mundo precisou parar para dar um alerta para a gente e falar: olha, tem alguma coisa errada. A gente não tem tempo, a gente não se cuida, a gente entrou num automático de tudo, muito Aham. mais ainda da alimentação. Então, a gente precisa sair dessa com uma consciência maior, né? Uma consciência Sim. maior para o coletivo, para um olhar diferente para a natureza e Aham. também para o E, que a e, gente está colocando para gente, dentro da gente, né? Sil, quando você saiu, né, do mundo corporativo e você conheceu tudo isso, você viu uma diferença da Silmara antes e da Silmara depois, né, que é o que você está trazendo. E Sim, aí veio um lindo projeto que foi a idealização da alquimia, né? Que é a menina dos seus olhos, onde você sim. coloca em prática tudo isso que você aprendeu durante esses anos, né? Qual que é o principal objetivo da alquimia na vida das pessoas, Silmara? Ela está dentro das coisas que a Alquimia faz, né? Tem a questão de produtos, tem a parte de sucos verdes. Hoje eu forneço suco verde para um grupo de pessoas, enfim. Que ele não é Estou o ampliando convencional, isso. né? Não, 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 não é um convencional, é Não é o diferente. convencional. Mas A eu, gente vai eu contar tenho depois como é que você eu tenho faz ele. programa, eu tenho programa de empoderamento de vida pela alimentação, que é uma mentoria, mas que é exatamente isso. Além de falar de conceitos, é trabalhar junto, né, com cada pessoa para esse olhar. E as pessoas precisam se conhecer, né? Por exemplo, dentro de uma das mentorias, cada pessoa come alguma coisa, não se sente bem, você precisa olhar para aquilo que você não sente bem, o que a gente pode substituir? Ai, não me dou bem com isso. O que a gente pode substituir? E para você se ouvir, você tem que ouvir o seu corpo, né? Para Uhum. não se sobrecarregar. É, me perguntam, você é 100% crudívora? Não sou. Eu sou um misto de coisas. Eu também como coisas cozidas, né? E é o que eu falo para as minhas mentis, né? Não precisa ser radical. Quem quer ser radical por uma questão de saúde, que precisa estar num estado crítico de saúde, eu acho que a alimentação viva ela é extremamente curativa. Enfim, tem N depoimentos, se você procurar aí na internet, depoimentos de pessoas que se curaram com
com esse tipo de alimentação, indo ao extremo, então eu acho que ela é válida para isso. Mas Aham, eu acho que a alimentação tem a questão da socialização, né? Então você vai na casa da sua sogra, na casa da sua tia, na casa da sua avó, que sim. tem aquele bolo, tem aquela comida, tem aquela torta. Acho que a gente precisa compartilhar disso. E por isso eu não Aham. sou 100%. Então mas eu inseri muito. Hoje, boa É sempre parte usar o bom dele, senso, né, Silmara? O bom exatamente. senso, a medida certa. E a alimentação viva nada mais é do que você aproveitar 100% dos nutrientes do alimento, não é? Exatamente. E, por exemplo, você Exatamente. vai fazer Deixa eu até abrir aqui, Silmara, algumas pessoas fizeram aqui perguntinhas. Deixa eu Uma pessoa perguntou assim: cadê? O que dar para as crianças que estão tão estressadas? Oh, meu Deus, como é que se segura a criançada nesse confinamento, né, amiga? Oh, Jesus. E aí, o que a gente pode contribuir na alimentação infantil, por exemplo, para dar um calm down aí nessa Olha, criançada cheia de eu, energia? assim, como eu sou muito adepta, né? Eu sei que o suco verde é difícil, mas para criança, se você coloca uma fruta, coloca mais maçã, que ele fica mais adocicado, né? E menos folhas mais amargas. Eu tenho dica de suco no meu Insta e me perguntem que eu posso dar mais lá, coloco mais receitas, enfim. É, Aham. você inserir isso na alimentação da criança. Outra coisa, assim, fazer leitinhos. Você faz leites com as castanhas e bate com frutas vermelhas. Fica lindo e é um suco super energético, super gostoso, né? É assim, Aham. agora eu não garanto que vai acalmar, mas vai dar um calmante. Nós estamos falando de nutrição, de nutriente. Pelo menos se tira um pouco essa coisa de doce, o É, açúcar, né? A gente precisa olhar para isso. Assim, uma das coisas que eu digo, tira o açúcar da criançada. Diminui. Eu sei que tirar é difícil, mas diminui. Substitui por outras coisas mais naturais. Então, você faz esses leites que eu chamo de milkshake, né? Vivo, fazendo leites vegetais, com frutas vermelhas, que é o que a criançada gosta, um moranguinho, né? E você põe uma banana para adoçar mais, e você adoça com mel, você pode adoçar com melado. Então, isso sim. para as crianças é gostoso, né? Você pode fazer geladinho, pode fazer É porque amornado, porque o açúcar ele deixa a criança ultra dá, elétrica, dá né? uma energia, né? Dá uma Aham. energia, mas não dá vitalidade. Sim. Vitalidade é diferente da energia, porque o açúcar Aham. acaba roubando o teu sistema, fica, leva muita energia para processar esse açúcar. Então, ideal é tirar esse açúcar cada vez mais das crianças. E quanto mais, eu sei, eu tenho um de 11 anos em casa, é muito difícil. Louco por chocolate, louco por coisas de açúcar. Então, é um trabalho diário, é uma Aham. persistência, né? Mas antes, é que É. muito do que eu sei hoje eu não sabia quando o meu era pequeno. Eu já teria introduzido muita coisa lá atrás. É. E vai muito Principalmente do hábito, cruza, né? salada, Da família. muito do hábito. É. E Exatamente. aí tem uma outra pessoa que perguntou o seguinte: o que podemos comer ou tomar nesse momento que estamos vivendo para dar um gás? Meu Deus! Porque às Olha, vezes você olha, fica, é, às vezes, home office, né? Para quem tem trabalhado home office, é, poxa, dá aquela preguicinha, né? Nossa, eu queria comer, e aí você almoça. Ah, eu queria dar aquela deitadinha, aquela esticada, e aí a produtividade que você precisaria dar, porque você está trabalhando normalmente, né? sim, Isso é roubado por conta até do ambiente, né? Que você tá vivendo ali. sim. Mas se você colocar o suco verde como sua primeira alimentação, ainda em jejum, pela manhã,
as enzimas e os sais minerais que ele traz, a gente não acessa nos alimentos processados, nos alimentos industrializados, nem nos cozidos. Então, o suco verde já é algo super, super legal. Você fazendo Aham. isso uma semana, tomando o suco verde, depois de meia hora você vai fazer o seu café da manhã, agregar outras coisas, se assim, se você sentir vontade, porque ele também te sacia. Então, o suco verde, para mim, é, assim, fundamental. E não tem quem comece a mudança da alimentação que não seja pelo suco verde. Então, ele é super importante. Ele é uma Ai, não portinha gosto. de entrada ali, Ele é a né, porta de seu? entrada e fundamental. Você fazendo, você está 70% coberto. Então, é Aham. muito legal. O suco verde. Eu tenho no meu Insta, que eu chamo um suco, está escrito acho que suco up, para te dar um up, que é a base de castanha. Você põe 5 castanhas de Pará, uma banana, um pouco de água, enfim. Eu tenho lá, ele dá um up para tarde, ele é uma vitamina legal para você fazer à tarde. É aquele Tem lá smoothie que a gente o fez no Smoothie Up, programa? isso, Ai, isso. Lúcia. Como é que é? Aquele é o Smoothie Up. A gente chama de Ah, up tá. porque ele dá um up e ele está no Insta. Então, é legal. Eu até separei hoje aqui, eu vou depois passar. Peguei umas coisinhas aqui. Um cappuccino, agora que começa Ah, esse que inverninho e tal, né? incrível! Vou Aham, passar depois. Mas o Smoothie Up é legal, mas o suco verde pela manhã vai fazer diferença, você vai sentir isso. E, de novo, a gente não aham, está falando para você tirar coisas, estou falando para você incluir novas coisas. E aí, se aham, você se sentir saciado, tira o pãozinho do café da manhã, tira o leite, começa a usar leite, o leite vegetal. Você começa fazendo substituições aos poucos, né? E lembra que eu falei das bactérias? À medida que você vai fazendo essa mudança, elas vão pedindo para você. Da mesma forma, quando você come açúcar, mais açúcar, as bactérias ruins vão te pedindo. Quando você vai introduzindo esses novos elementos, as boas vão te pedindo, ei, quero mais aquela coisinha aham. verde É, gostosa porque que vai você me gerando deu. a dopamina Aquelas ali que você enzimas, falou, aqueles né? sais minerais, ela vai te pedindo Aham, isso. tudo que é bom, o corpo Então, vai pedir mais. E exatamente. até, ô Sil, tem uma outra pergunta aqui, um comentário do Tiago de Carvalho, que está aqui com a gente. É possível mudarmos? Querido, ele estava aqui comigo na terça-feira, foi Sim, incrível. eu estava. É possível mudarmos o nosso nível de energia e produtividade através da alimentação? Com absoluta certeza. Eu te digo por experiência própria. Meu nível de energia, depois que eu comecei a praticar isso, mudou muito. Pensa numa pessoa que queria ficar na cama. Eu só não ficava porque eu tinha meu filho, né? Num determinado momento. E eu consegui me reerguer, que eu falo, nossa, estou me sentindo diferente. Então, a alimentação, ela tem muito a ver com isso, né? Um exemplo que às vezes eu dou, né? Porque alimentação, toda alimentação é energia, mas nem toda te dá a vitalidade e a produtividade que o Thiago está dizendo. A energia que a gente precisa é uma energia para cima, de realização. Quando você come coisas muito gordas, muito gordurosas, muito pesadas, o que que acontece? Te dá aquela sonolência, né? Um excelente Aham, exemplo é a feijoada, né? Te dá aquela. Você comeu um monte de energia. Carne, carboidrato, gorduras, você comeu um monte de coisas, proteína, você comeu um monte de coisa que te deu energia. Mas por que que te dá aquela moleza? Porque teu organismo está consumindo mais energia para processar tudo aquilo, seu querido fígado, do sim. que
né, você está tendo um déficit energético, por isso que dá aquele cansaço. E aí você não tem como você, depois de uma boa, um pratão assim, você ir para um projeto, ir para uma reunião, que a sua Isso, ô produtividade Sil, vai. você falou da reunião e ia falar disso agora. E isso, inclusive, né, esse peso por conta de uma alimentação fora de hora, enfim, isso pesa até em tomada de decisão, sabia? Porque Sim, você fica tão pesado, você fica tão assim, não sei o que está acontecendo com o meu organismo, estou me sentindo esquisita, né? Que isso impacta nas decisões mais importantes que você tem que dar naquele dia, né? Porque às vezes você quer se livrar logo daquilo que você não está se sentindo bem, e aí você acaba tomando decisões não tão pensadas, não tão conscientes, com né? Então, certeza. a alimentação ela não só te dá essa produtividade, mas é a consciência plena na tomada de decisão. Sim, é um todo, né? É um todo. A Uhum, energia é uma energia cerebral, é uma energia física, é uma energia. É um todo. uhum, É o teu sistema transbordando uma energia que as tuas células receberam dessa alimentação diferenciada, desses componentes que você colocou para dentro, né? uhum, Que ao contrário, você pôs um monte de energia pesada, o teu sistema vai ficar letárgico, né? Vai ficar pesado. sim. Então, é até para tomada de decisão, até para pensar, até para, sabe, mudar, Pensamento estratégico. muda o teu emocional, o teu mental. É Uhum. total, é estrutural. É um teamwork. É uma, Uhum, com né? certeza. Uhum. E a gente vem É, falando disso na sequência desses encontros que a gente tem feito. A gente falou de network, a gente falou de mercado de trabalho, a gente falou de posicionamento. E continuando com todos esses temas, né, ô Silmara, a alimentação e mudança de hábito também é um posicionamento, né, de vida. com certeza, é um posicionamento, faz parte do. Até, né, o Tiago fala muito do posicionamento, ele trouxe a questão de postura, a questão. O Uhum. teu corpo precisa estar pronto para isso, né? O teu corpo precisa estar Sim. com energia para isso, né? Uhum. Então, é total, é um componente que a gente tem que inserir no nosso autoconhecimento, no autodesenvolvimento, para nos olhar como um todo, holisticamente, né? Não adianta olhar só para um lado, só para o desenvolvimento. Uhum. Você tem que ter um olhar como um todo mesmo, né? É como E, meio que parar de fumar, né, Silmar? Então, a gente está falando, por sim, exemplo, é, de posicionamento. Então, a gente começou a falar lá de posicionamento no mercado, posicionamento milionário, que o Titi trouxe. E aí, agora a gente está falando de um posicionamento que é a mudança de vida para você gerar mais produtividade, para você tomar decisões mais assertivas, para você ter também uma qualidade de vida diferenciada, foco, concentração. E tem uma outra coisa também, Sil, que você fala, eu quero que você fale disso um pouquinho para a gente, que é a longevidade, porque o posicionamento também, ele não é o de agora para você ter um resultado de agora. Né? Então, toda essa mudança de vida, é, o resultado ele vai ser a longo prazo também, né, Silmar? sim. E eu acho lindo você falar de longevidade, eu fico apaixonada, porque é, é verdadeiro, né? Só que você traz com um olhar que a gente fala, poxa, e não é que é isso mesmo, cara? A gente estava aqui dormindo no ponto e está tão simples, né? Pois é, a gente pensa em previdência, né, para você ter um colchão lá na frente, né? A gente se preocupa com isso e a gente não faz o mesmo investimento para a longevidade. E a alimentação, sim, você tem um respaldo energético imediato no teu dia a dia, é, e, e principalmente a longo prazo, né? Hoje a gente chega, até por conta dos avanços da medicina, a gente chega aos 80, aos 90 fácil.
Agora, como a gente chega lá, né? Como é que a gente vai estar lá? A gente não quer chegar lá totalmente dependente, né? Não adianta nada eu ter o meu colchão financeiro lá e depois não ter a saúde para poder usufruir disso. Aham. Então, olhar que eu quero estar lá com lucidez, com energia, com uma postura para viver a vida, para curtir a vida, né? Então, é esse olhar. A gente hoje, não olhando para a alimentação, a gente não vai ter problema agora, de imediato, mas a longo prazo, sim. A longo prazo, a gente tem problemas de audição, problemas de visão, problemas de diabetes, Aham. problema cardiovascular, doenças autoimunes. Você vai desenvolvendo uma série de coisas e a gente vê as pessoas mais velhas como estão hoje, né? Uhum. Não tem um sistema imune fortalecido. Olha aí o que a gente está vendo isso agora também, né? A falta de imunidade. Então, para a gente se preparar também, né? Investir no nosso sistema imunológico é fazendo esse exercício diário, né? Aham. E o que eu digo assim, adquirir um novo hábito é mais fácil do que mudar um velho hábito. Então, não tira, não muda, né? Começa a introduzir, a olhar com leveza para isso, a experimentar, né? Uhum. E ser persistente nessa experiência, né? Eu digo, experimenta. Ainda te dou o número, né? Faz aquela coisa de você criar um hábito, faz isso por pelo menos 21 dias, Sim. né? Uhum. Vai reduzindo um pouquinho o açúcar, reduz um pouco os alimentos superprocessados, industrializados e até muito cozido. Se alimente mais de coisas mais naturais, ou se não, se quiser simplificar, vai no suquinho verde todas as manhãs, né? E faça isso por 21 dias, para começar, o seu corpo começar a pedir isso também. E você automaticamente vai desenvolvendo um novo hábito. Então, é Uhum. muito mais fácil você adquirir um novo do que ficar querendo mudar os velhos, né? Deixa os velhos lá, vai acalentando eles, dá um docinho Aham. de vez em quando, vai comendo Para aquilo não que ser, para não ter muita resistência do corpo não também, tem, né, o tem que ser Silmara? uma coisa de- tem que ser uma coisa com felicidade e não Aham. com raiva, com ressentimento, porque isso daí gera toxina também. Também não é bom, né? Eu Agora digo uma que a dieta coisa, boa é aquela que você faz, ai, nem me fale. é Agora aquela uma que você não coisa que é precisa muito fazer, né? engraçada. Quando a gente está com picos de estresse, às vezes dá vontade de comer umas coisas inusitadas, né? Então, por exemplo, poxa, estou numa reunião, tô nervoso, tô ansioso. Aí tem gente que vai no chicletinho, tem gente que vai no chocolate dentro da gaveta, né? Eu já passei por fase que a minha vontade era de botar uma colher, nem que fosse de açúcar para dentro, né? Eu não precisava consumir açúcar. E isso acontece, né, o Silmara, porque a gente tem ali um nível de cortisol sendo ativado, né? E aí o que a Sim, gente faz com cortisol, a gente dá comidinha para ele, né? E aquilo exatamente o vira que ele um está pedindo. não é exatamente o que ele está pedindo, né? E isso vira um vício como qualquer outro vício, né, Silmara? Sim. Por isso é bom você ter sempre uma barrinha, né? Principalmente para reunião, que você precisa, quer, está precisando beliscar alguma coisa, tem uma barrinha, tem alguma coisa sem muito açúcar, né? Não precisa. Você tem coisas hoje gostosas sem açúcar que você pode ter para te acalentar. Se precisar, naquele momento, vai no seu açúcar e depois volta, sabe? Porque às vezes você não tem alternativa e você está precisando de alguma coisa. Não vamos ser também radical. Vai, tem aquela bolachinha ali à sua disposição, enfim, toma o seu cafezinho com açúcar se precisar, mas o ideal é ter alguma coisa na bolsa, né, para você tirar, mas para homem, por exemplo, é muito mais difícil. É difícil ter alguma coisa, enfim, principalmente em reunião, né? Se tá tenso, vai e depois recupera. Aí no dia seguinte, toma um pouco mais de suco verde para É limpar, porque para a desentupir consciência vai pesar, né? Se você aquilo, né? estiver mudando um Sim, hábito.
A consciência vai Sim. pesar, com Mas certeza. a gente precisa ser realista, não adianta falar não faça mais, não pegue mais, não vamos ser radical. É, Aham. é uma aquisição É diária, né? como Você fazer precisa deixar. dieta, né? A gente deixa de fazer muita dieta, às vezes que é importante, até por questões de saúde, não só por vaidade, né? E às vezes a gente deixa de fazer, a gente abandona os bons hábitos que nem começamos, porque aquilo vira uma obrigação, fica muito chato, é, aquilo me dá ranço, porque eu quero comer um negócio e não posso. Então, é claro, né, que a gente não vai ficar dando colher de chá para o açúcar todos os dias. Mas Sim. essa questão, por exemplo, ir numa loja especializada e tentar comprar coisas, mesmo que industrializadas, mas com menos teor e deixar na bolsa, né, ô Silmara? Tem os doces caseiros lá que você tem lá no seu Instagram. Gente, uns doces Você pode maravilhosos. fazer, você pode fazer docinhos em casa e ter, né, essas coisas. Mas se às vezes não Aham, tem, tenha uma balinha mais leve, né? Tem essas balinhas, tem umas super gostosas à base de alga. Tem essas aham, coisas que você pode aham. para um momento que você precisa, né? E assim, se eu fosse não, eu quero te inspirar, né? Dar uma Sim. dica para começar, né? É, como tudo, é planejamento, né? Você criar o planejamento é um processo facilitador, né? Aham, Então, vamos começar com o suco verde, que é recomendação geral, né? É, de todo mundo que pratica uma alimentação, seja vegana, seja a viva, crudívora, enfim. Vamos começar com o suco verde? Então, organize as suas compras de uma forma semanal. Então, compre as verduras de época, né? Não vamos ficar inventando. Ah, eu ouvi dizer que ora pronobis é uma folha bárbara. Realmente é excelente para anemia, para quem faz tratamento de anemia. Então, não é todo lugar que tem. Hoje você até acha com mais facilidade do que há pouco tempo a gente achava. Mas não, aham, pega o que está ali à sua disposição, chega em casa, lava tudo. Não vai lavar para cada suco, porque senão se for tirar as folhas para lavar, para bater, para coar, você já vai achar que o processo está longo demais. Lava tudo e acondiciona em Perfex. Sabe o Perfex? Perfex limpinho. Você põe as folhas no Perfex, ela tira toda a umidade da folha lavadinha e você guarda isso na geladeira, enrolado, você vai pondo camadas de Perfex nas diversos tipos de folha que você tem. Na manhã é só você pegar as folhas, duas, três de cada, para fazer o seu suco, né? uhum, Então põe lá a maçãzinha, bate com o pepino, faz um purê para facilitar e depois você já vai colocando as folhas, né? Para não ficar forçando o teu liquidificador. Usa uma cenoura como um biosocador para facilitar, mas você tendo um liquidificador e essas coisas, tá feito. E depois você uhum. coa. Isso, se você não tiver um voal, né, que a gente chama de panela furada, hoje tem em muito lugar isso, você compra na internet, coa com pano, um pano de prato limpo. E aí Uhum, você tem aquela aham. água super verde, por isso que é importante comprar bastante coisas verdes mesmo. Aquela água cheia de enzima e de sais minerais para irrigar seu corpo com muita energia e muita coisa boa, né? E, Então, oi, desculpa. não, e você tem, acho que a receita, eu queria convidar o pessoal depois para entrar no seu Instagram, porque essa receita do suco verde, você fez um vídeo pra gente, né? Tem um E, videozinho lá de suco e, verde. é, e quando a Silmara falou para mim, gente, você pega a folha, você torce. Eu falei, o quê? Você torce a folha? Como assim? Você vai fazer o suco com uma folha torcida? Novidade para mim, né? E aí ela tem essa receita no Instagram dela e eu super convido vocês a verem esse vídeo que eu explico em detalhes, né, Silmara? E Sim, que você tente fazer aí, chama a família toda para ter essa experiência nova, porque
acho que vale muito a pena, né, Silmara? E começar de manhã, por exemplo, com uma coisa nova, ainda é o início do dia, né? Então, você já está acordando com mais pique, com mais vontade, porque às vezes deixa para o final do dia, já aconteceu tanta coisa que você vai Pois querendo é, mais fácil, né? sim. Então, para a gente retomar, né, esse início, né? Aham. Planeje, compra, lave, deixa tudo acondicionado para ser fácil, porque aí você faz o suco em 10, 15 minutos. Isso eu te Ah, garanto, né? É, persista por 21 dias com isso, né? Porque aí você vai. A persistência é importante. Uma outra coisa legal também é. Agora a gente não pode sair, mas começa a ir em feiras, né? Tendo a ai, que possibilidade de ir em gostoso! feira ou nos mercadões, enfim, Aham. entre em contato com o reino vegetal, sabe? A gente Conheça um teve uma pouco as coisas. experiência, Silmara, em família, não sei se aí na cidade de vocês, né, que estão nos assistindo, a gente teve a oportunidade de ir numa feira noturna lá em Ah, São que José dos legal! Campos. E foi muito agradável porque a gente foi com a família toda, estava à noite, estava gostoso. E como é gostoso você ir na feira, né? E a gente sentou, nossa, Sim. quanto tempo a gente não vinha na feira, gente? Comer uma frutinha ali, né? Que acabou de cortar, acabou de ser cortada. E é exatamente o que você está trazendo, né? Que Eu você tenho, participar de tudo, inclusive da compra. eu tenho alguns fornecedores que me trazem os orgânicos, né? Mas Aham, além disso, próximo da minha casa tem um mercado que é uma feira de orgânicos, são pequenos produtores. Aliás, boa parte deles são meus fornecedores. E aí, agora nesse tempo, assim, eu estou até indo lá, porque como eles estão trabalhando muito com entrega, né? Então, um dia aham. que eu estou meio assim de ficar aqui, ponho minha máscara. Ontem mesmo eu fui lá, que eu estava precisando de coisas para os meus sucos aqui. Eu fui lá, não tem muita gente, e você, né, convive, olha, vê as frutas, os legumes, as verduras. É tão legal isso, né? A gente, né, quem gosta de churrasco, vai nos açougues, conhece as carnes, começa a conhecer também um pouquinho do reino vegetal, né? E uma outra coisa importante para a gente começar a adquirir um novo hábito é a se aliar a pessoas que curtem essas mesmas coisas, né? Que tá com você nesse coletivo, né? Porque é difícil você querer adquirir um novo hábito frequentando as mesmas coisas, né? Estando com as mesmas pessoas que te levam para aquilo que você eventualmente, não que você não queira mais, mas que você está querendo introduzir um elemento novo, procure também a turma desse que está afim ou que já faz uso, né, desses elementos Aham. novos. Então, Sim, acho até que para isso, ter um grupo motivador, né, para você continuar seguindo em sim, frente. faz parte, a gente é social, né? A Sim. gente precisa disso, dessa troca. Então, eu acho que isso é importante, né? Porque os benefícios são assim gigantescos, né? Você tem a questão de maior energia, você tem a questão de mais vitalidade, você tem essa possibilidade de se desintoxicar um pouco de toda a toxina que você coloca para dentro. Com isso, você também se desincha e, como efeito colateral, para quem precisa, você emagrece, né? Ah, pode parar tudo aqui que eu quero falar disso, do emagrecimento. Espera aí. Ó, a Shirley, que eu já cresci o olho aqui, a Shirley falou o seguinte, ó, estou tomando suco verde e estou me sentindo muito bem, além do que emagreci 1,5 kg em 3 dias. Amo suco e agradeço a minha amiga Silmara, o delicioso suco que ela me ensinou. Querido. Muito a agradecer. Que isso, Ah, gente? Tem três mas dias? porque o suco te. O suco. Ah, tem depoimentos de pessoas que em 6 meses perdem 10 quilos, 12 quilos, tem até mais. Né? Mas Aham, aí já uau! não é só o suco, aí é mais alimentação. Mas para quem precisa perder peso, o suco, porque primeiro que ele te sacia, você tomando
um bom copo, um, dois copos, você fica saciado, você não fica com vontade de comer. Você dá aquele Aham. tempo, né? Dá pelo menos meia hora. Aí você vai ver que o teu organismo não fica te pedindo muita coisa. Então ele te sacia, ele Porque te nutre, sustenta. né? E nutre, exatamente. Então você perde sim peso como efeito colateral. O meu Aham, objetivo aqui não é emagrecimento só, né? Isso é para quem sim. precisa, para quem quer, eu falo, vai para a alimentação viva e vai para o suco verde. Aham. Porque também Era um tem que ponto que eu ia emagrecer de um perguntar. lado, de um jeito saudável, né? Aham. Era até um ponto que eu ia perguntar. Quando as pessoas procuram a Silmara mentora, né? Silmara, eu quero fazer uma mentoria com você. Qual que é, assim, o, o high, a decisão master, né? Que elas resolvem procurar pela mentoria da alimentação transformadora, Silmara? Pode ser não só o emagrecimento, né? Mas que seja. Qual que é, assim, a máxima que elas chegam até você? Quero me sentir melhor. Quero me sentir com mais energia, quero ter maior clareza, eu quero, é mais nesse sentido. Sinto que tem algumas coisas não me fazendo bem. O que Aham. que eu posso fazer? Como é que eu entendo isso? Como é que eu substituo? Mas, basicamente, eu juro para você que eu achava que seria muito mais do ponto de vista de emagrecimento. Tem muita gente acima do peso e que quer isso, né? Mas o ponto número um, assim, preciso me sentir melhor. Preciso estar mais saudável, preciso estar mais inteira, preciso cuidar de mim, né? Preciso desse olhar. Então, aí o emagrecimento ele vem, né? Como Porque não adianta consequência. você quer emagrecer 20 quilos, aí você faz aquela dieta, emagrece e depois, né? Então você precisa adquirir esse novo hábito, ensinar o teu organismo das coisas boas que ele pode ter, que deixam ele mais alegres, né? Aqueles Aham. serzinhos que a gente alimenta, que eu falei, né, das bactérias, que te pedem isso e vão ser e vão te trazer mais imunidade, mais jovialidade, mais energia. Quer dizer, você tem uma contrapartida muito generosa, muito legal para a sua vida, né? Aham. Então, mas a busca é mais por isso, preciso me sentir melhor. As pessoas também com essa coisa, tem a questão emocional, né? Que você se chafurda no chocolate, Sim. nos doces, nas comidas, né? Mais pesadas, nos pastéis da vida, enfim, como presente, né? Isso depois vai te dando um outro peso, uma outra, te dá aquela coisa na hora, aquele bem-estar, mas depois tem uma cobrança física. Aham. Então, os benefícios, né, de tudo isso que a gente estava falando, ainda tem essa a coisa da clareza mental e o controle dessas vontades agudas, sabe? Você deixa de ter tanta vontade dessas coisas que não te faz bem. Você Aham. começa a conhecer também aquilo que não te faz tão bem, trocar coisas. E você adquire um novo repertório, né? Que é legal Uhum. você adquirir esse novo repertório. E eu digo que não tem que sofrer. A alimentação, ela é uma coisa de prazer, de Aham. socialização. E o Então, empoderamento, ele vem, né, o Silmara, não só por você estar nutrido, por você estar consumindo coisas bacanas, porque você está com a mente mais clara, porque você está apto a tomar decisões, e porque só o fato de você mudar um hábito, de você se posicionar para a sua saúde, para a sua vitalidade, isso te empodera porque você está com as rédeas da com situação nas certeza. suas mãos, né? Porque Então, você eu se acho conhece que mais, né? exatamente, é um conjunto de coisas, né, Silmara? Ô, Sil, a gente Sim. está aqui na reta final, antes que o Insta derrube a gente, Quantos minutinhos? Eu mas nem sei, eu tô foi aqui. pedido aí para você passar a receita do cappuccino, porque agora entrando outono e inverno, home office, eu acho que um cappuccino vai muito bem, né? Aproveitar que a gente está Ó, em casa.
e tem como fazer esse cappuccino. Você coloca lá no Sim. Instagram pra gente, Silmara? Coloco, coloco. É um E, cappuccino de inhame, não estranhe. Você vai bater o inhame e vai fazer um leitinho e aí vai ficar tudo lindo. uau, que Vai ficar, gostoso, que eu vou pôr no diferente. Insta, então vai Tá. inhame, vai banana, vai água, vai canela, vai cacau, vai gengibrinho ralado. Você pode tomar frio ou amornado, não esquente muito, né? Faz aquele Tá. amornadinho para não perder todas as propriedades e tome com saúde e muita alegria. Mas eu vou pôr no Ah, Insta. Sil, gratidão pelo seu tempo, mas olha, acho que a gente tem aqui uns 2 minutos. Eu queria que você Tá? deixasse uma mensagem final para as pessoas que estão assistindo e que vão assistir depois, né? Porque vai ficar gravado aqui no Stories. É, Sim. uma mensagem de incentivo, de inspiração para as pessoas que estão acompanhando a gente. Olha, eu acho que cuide-se, não terceiriza isso. Olha para você, né? A gente fala hoje tanto em sustentabilidade, né? Vamos olhar para a sustentabilidade energética, a sua sustentabilidade, a sua energia. Então, se perceba, se conheça, olha o que você está pondo para dentro de você, entenda essa energia que o teu corpo está produzindo, né? Esse combustível que você está dando para ele. Teste, né? Não desista, teste, experimenta, faça esse movimento para você. Aprenda a fazer melhores escolhas. Você vai vendo que você vai testando, vai aprendendo, vai conhecendo, vai pesquisando, vai vendo. Tem tanta gente dando dica de coisa legal para você fazer uma alimentação legal, saudável. Então, faça escolhas, né? Para você realmente se transformar. É assim que a gente se transforma, passo a passo, né? Então, eu acho que o meu maior objetivo é inspirar as pessoas com isso, né? É, eu, eu me curei emocionalmente, assim, foi passo a passo, não foi de um dia para o outro. A alimentação me ajudou muito, né? Então, eu gosto de me olhar no espelho, me ver, e saber que o meu corpo está saudável, está respondendo aquilo que eu posso e que eu quero fazer, para me empoderar nos meus projetos, nas minhas coisas, e no incentivo para as pessoas. Então, é isso que eu gostaria de inspirar as pessoas que estão aqui. Queria agradecer muito o tempo Ah, e eu que entra agradeço. lá no Insta, me perguntem, me peçam receitas que também vocês me ajudam eu a publicar mais. Ô, Sil, eu senti falta daquela frase sua. É, De descascar descascar, mais e descascar mais e desembrulhe menos. muito Não ótimo. esqueça disso. Isso Isso é mesmo. fundamental. Aham, Vá com o que a natureza te dá. A gente aham. tem tudo aí em abundância e pode ser prazeroso. Dá para fazer muita coisa gostosa, muita coisa legal. Ai, Experimentem o gratidão. cappuccino, experimente o smoothie up que está lá e Tá. peçam receitas que eu passo. Eu vou dando, vou passando lá, tá bom? Pessoal, eu queria agradecer Viu? vocês estarem aqui com a gente. Eu falei para vocês que a Silmara era incrível, né? E siga lá no Instagram, troca uma figurinha com ela. Ela já se colocou à disposição para colocar as receitas, tirar dúvidas, né, Silmara? E vai ser incrível, com certeza. No próximo encontro, eu vou ter aqui Milena Dias, que vai estar com a gente, Uhul! Silmara, falando sobre Grande Mili. autoempoderamento. Então, não perca, é terça-feira às 19 horas. Silmara, um beijo imenso no seu coração, Beijo. tá? Parabéns pela Que você iniciativa. Que a gente continue inspirando muita gente, viu? que esse teu trabalho, que tudo que a gente está fazendo aqui via esse bate-papo inspire as pessoas.